pessoal, sejam bem-vindos à nossa nona aula e hoje nós vamos estudar alguns elementos fundamentais desse sólido de revolução chamado esfera. Nós vamos começar inicialmente pela área dessa esfera. É interessante percebermos que a esfera, pessoal, ela está decomposta em N pirâmides, ou seja, nós vamos perceber que essas N pirâmides, na verdade, os vértices dessas pirâmides, cada um dos vértices dessa pirâmide está exatamente no centro da esfera. E além disso, nós vamos perceber também que o raio da esfera coincide com a altura de cada uma dessas pirâmides. Então, para que nós possamos compreender outros elementos importantes, como por exemplo a superfície esférica, que é justamente a área da esfera, nós vamos perceber que cada uma das áreas das bases, se nós somarmos essas áreas das bases, nós vamos chegar exatamente na área da esfera. Agora, como é que nós podemos perceber esse fato, pessoal? Na verdade, a gente vai usar o volume para chegar na área da esfera. Mas de que forma? E por que nós podemos fazer isso? Porque se você perceber, é natural que se chegue no seguinte consenso. Qual? Se eu tenho N pirâmide, então é de se esperar que se eu somar todos os volumes dessas pirâmides, eu vou me aproximar do volume da esfera. Ok, pessoal? E além disso, por meio desse volume, como eu já falei anteriormente, nós vamos chegar nesta área que nós queremos, então, apresentar a vocês. Que cara vai ter essa área, pessoal? É muito interessante a forma como essa área se apresenta. Na verdade, nós vamos encontrar exatamente esse resultado aqui, ó, 4πr ao quadrado, tá? Eu vou usar um R maiúsculo aqui para ficar bem tranquilo e a gente perceber essa situação. Então, guardem essa relação, que é onde nós queremos chegar, pessoal, em virtude dessa constituição que nós estamos abordando aqui. Então, fazendo um resumo breve, se eu tiver N pirâmides, o que eu vou fazer com essas N pirâmides? Eu vou perceber que cada uma tem um vértice no centro dessa esfera. Cada uma dessas pirâmides. Além disso, a altura de cada uma dessas pirâmides representa o raio dessa esfera. Esse Rzinho aqui, ó, que vocês estão vendo aí, tá ok? E aí, se eu somar todas as áreas das bases dessa pirâmide, eu vou ter exatamente a superfície esférica, que é chamada de área da esfera. Ok? Então, é isso que nós queremos observar. Tudo bem, pessoal? E na medida que nós somarmos todos esses volumes das pirâmides, nós teremos, então, o volume da esfera. Ok? Vamos lá ver em mais detalhes o que nós acabamos de falar. Então, pessoal, observe o seguinte. Eu falei a vocês que eu tenho N pirâmides, cuja soma das áreas das bases dessas pirâmides, que aqui ele está representando por aí. Aí por quê? Porque esse I, pessoal, ele está variando, ok? Vamos supor que ele varia de 1 até N, tudo bem? E, além disso, observe que a soma de cada uma dessas áreas das bases, dessas pirâmides, que são triângulos, olha só, quando eu somar cada uma dessas áreas das bases, eu vou o quê? Cobrir a esfera, pessoal. E quando eu cobrir a esfera, na verdade, eu estou falando aqui da casca da esfera sendo coberta, é como se fosse a casca de uma laranja, imagine aí, mais ou menos, de forma que, se eu somar cada uma dessas áreas da área triangular, eu vou ter exatamente as áreas que vão constituir uma área total que é chamada de área da esfera, ou seja, a superfície esférica que nós queremos aqui apresentar. Agora, observe que a altura dessas pirâmides é exatamente o raio da esfera. Então, eu tenho aqui uma esfera que tem um raio, tá? Esse raio aqui, pessoal, vou chamando de R, é exatamente o quê? A altura de cada uma dessas pirâmides. Por isso que aqui nós estamos dizendo que o H coincide com R, ok? Então, o que a gente está observando? Se nós somarmos o volume de cada uma dessas pirâmides, eu tenho o volume da esfera, correto? Ok, então vamos começar por aqui, ó. Tudo bem, então eu tenho N pirâmides, pego cada um dos volumes e somo. E isso vai se aproximar exatamente de quem? Do volume da esfera.
Ok, mas o volume de cada uma dessas pirâmides é 1/3 da área da base vezes a altura. A altura coincide com o raio. E essas áreas das bases são áreas triangulares, pessoal, que na medida em que nós utilizamos aqui, eu vou ter N áreas, porque eu tenho N bases, ok? Agora, essa altura que nós estamos trabalhando aqui, ó, é exatamente quem? O raio. Tudo bem? Então, dessa passagem para cá, o que nós vamos utilizar é a substituição de H por R, ok? Observe ainda que você está somando N vezes, pessoal. N vezes. Por quê? Porque você tem N pirâmides triangulares. Então, você vai somar N vezes, ok? Agora, observe que esse R é um fator comum em todas as parcelas. Eu coloquei em evidência e aqui eu já substituí o volume da esfera pela fórmula que calcula o volume. Quanto é? 4/3 de πr ao cubo, é o volume da esfera. Então, vai ser igual a R em evidência. Essas áreas das bases, pessoal, que são áreas triangulares, são N áreas, eu vou me aproximar de quem? Da área da esfera. Quando eu somar, eu vou ter exatamente a área da esfera. Tudo bem? Então, o R eu repeti e o 3 também, porque está dividindo. Agora, observe que eu poderia já cancelar esse 3 aqui, mas não vou cancelar. O que eu vou fazer? Multiplicação do meio pelos extremos. Então, eu tenho aqui R vezes A, que é a área da esfera, e aqui eu tenho isolado, eu posso dizer que a área da esfera vai ser igual a quem, pessoal? Se eu multiplicar aqui, eu vou ter 3 vezes quem? R ao cubo, né? Que nós temos aqui. E aqui faltou o π. Nós vamos colocar aqui o π que está faltando. Tudo bem, pessoal? Então, quando nós multiplicarmos aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 3 que multiplica 4πr ao cubo. Então, está aqui a multiplicação. E aqui, 3 vezes r já passou dividindo, ok? Porque está multiplicando pela área da esfera. Então, quando eu cancelar esse 3 com esse 3, que eu já poderia ter cancelado aqui, mas eu não quis cancelar, e aqui eu simplifico r ao cubo dividido por r, que vai dar r ao quadrado. E aí, eu repito o 4 e repito o π. Tudo bem? Então, a área da esfera vai ser quem, pessoal? Conforme eu já havia dito anteriormente, é 4πr ao quadrado. Então, a partir de agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu usei um R maiúsculo aqui e aqui nós usamos um R minúsculo, não tem problema, tá? Desde que lá no exercício nós tenhamos a consciência de quem é verdadeiramente esse R. Se é o raio da esfera ou pode ser um outro raio aí que pode surgir de uma seção que a gente vai conhecer lá na frente, tudo bem? Então, vamos lá. E o que seria, pessoal, o fuso esférico? Então, nós vamos observar que o fuso esférico é exatamente essa área que nós podemos calcular aqui, ó. Então, nós vamos chamar de AF, ok, pessoal? Ou seja, a área do fuso. O fuso é essa região e quando nós girarmos aqui 360 graus no sentido anti-horário, nós vamos observar que nós teremos aí essa superfície gerada que vai ser dada por essa rotação, ok? Em torno, né, de determinados graus que nós podemos aí considerar. Então, aqui a gente vai considerar um determinado alfa. Ou seja, eu tenho que observar que 360 graus, que é justamente o que, pessoal? É 2π, que é uma volta completa. Vai estar para quanto, pessoal? A área toda da esfera. Então, veja, que se eu caminhar aqui, ou seja, se nós projetarmos essa rotação da semicircunferência que vai girar em alfa graus em torno desse eixo, nós vamos conter aí o diâmetro, né? Justamente que esse semicírculo vai nos auxiliar nesse sentido. Então, nós vamos ter 360 graus, que vai estar para a área da esfera. Então, veja, eu tenho aí a área da esfera, aqui eu vou usar R quadrado, R minúsculo, e aqui o alfa graus estará para quem, pessoal? Vai estar para a área do fuso, que é o que eu quero saber. Quando eu multiplicar os meios pelos extremos, observe que isso aqui é uma proporção, tá? Eu tenho a possibilidade já de pegar 360 e dividir para 4, não tem problema nenhum. 360 dividido para 4, na verdade, aqui vai sobrar quanto, pessoal? Vai sobrar 90 graus. E aqui, quando eu dividir, eu estou dividindo tudo por 4, 360 por 4 vai sobrar 90. E 4 por 4 vai dar 1. Então, quem é essa área do fuso?
já isolando, porque veja que eu multipliquei aqui por 90. Então, eu tenho 90 aqui com a área do fuso, tudo bem. Só que do outro lado, o que que sobrou? Sobrou alfa, que multiplica π, e que multiplica quem? O r ao quadrado. E aí, quando eu isolar essa área do fuso, o que que eu vou encontrar? Observem aqui que eu tenho. Eu vou ter exatamente esta relação. Ou seja, a minha área do fuso vai ser igual a alfa vezes π, r ao quadrado, dividido por 90, porque 90 graus aqui está multiplicando, então a gente pode passar dividindo. Então, pessoal, quando nós quisermos achar a área do fuso, tá? Nós vamos, então, observar que será dada por π vezes o raio ao quadrado vezes o ângulo dividido por 90 graus. Esse fuso que nós temos aqui, ele vai cobrindo cada parte da esfera, na medida em que ele é gerado por essa rotação, ok? Então, de modo geral, a gente consegue achar essa área do fuso por meio dessa relação, que é uma regra de 3 simples. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, vamos para a nossa próxima cartela. Agora, pessoal, a cunha esférica vai ser um sólido que também vai ser gerado quando nós rotacionarmos esse semicírculo, que vai gerar aí alfa graus em torno do eixo, né, que vai conter esse diâmetro, e nós vamos observar que é a relação para estabelecer a fórmula do volume da cunha, basta que nós tenhamos aí exatamente o quê? A relação entre o volume da esfera. Então, se eu tenho 360 graus, que vai estar para quanto? Para o volume da esfera, que é 4π r ao cubo dividido por 3, ok, pessoal? Esse é o volume da esfera. 4/3 de π r ao cubo. Tudo bem. Mas eu tenho aqui alfa graus que surge em virtude desse eixo que nós conseguimos, que aqui nós temos um semicírculo, tá? Não confunda que lá nós rotacionamos uma semicircunferência. Aqui nós estamos rotacionando um semicírculo para observarmos a cunha esférica que surge esse volume aqui. Então, pessoal, observando que essa simplificação nos auxilia, 360 dividido para 4 dá 90. Só que 90 vezes o volume aqui da cunha esférica que eu quero encontrar vai dar 90, que tem que multiplicar por 3, que dá 270. Então, a gente não pode esquecer desse 3 aqui. Apesar de eu ter simplificado 390 por 4, que dá 90, mas eu tenho que pegar e multiplicar esse 90 por 3 aqui, que vai dar 270. Na verdade, eu vou ter VC, que é o volume da cunha, multiplicado por 270, igual a π vezes r ao cubo vezes alfa. Então, o volume da cunha esférica será dada por π r ao cubo vezes alfa dividido por 270 graus, que é essa relação, pessoal, que ele está apresentando aqui. Tudo bem? Então, isso mostra que o volume da cunha vai ser πr ao cubo vezes alfa dividido por 270 graus, ou seja, exatamente esse volume que surge em virtude da rotação desses semicírculos que nós fazemos aqui em torno do diâmetro da esfera. Tudo bem, pessoal? Então, com isso, a gente tem aí mais uma relação que vai nos auxiliar em relação à resolução dos exercícios. Ok, pessoal? Então, vamos lá para a nossa próxima cartela. E a área da cunha, pessoal? A área da cunha, basta você observar o seguinte. Se você tiver a área do círculo máximo, o que é um círculo máximo? É um círculo que contém o centro dessa esfera, ok? Porque eu tenho aqui outros círculos. Esses círculos aqui são apenas paralelos. Aqui eu quero determinar a área da cunha. Então, para que eu possa determinar a área da cunha, basta eu observar que eu pego aqui a área do fuso, tudo bem? Que nós já determinamos, mais a área do círculo. Ou seja, a área do círculo, por quê? Porque eu tenho aqui essa região que vai se juntar com a outra parte do outro lado. Então, vai dar um círculo máximo. Quando eu juntar um semicírculo com a outra parte do semicírculo, eu vou ter um círculo completo. Então, eu vou ter
360 graus, que vai estar para quanto? Esses 360 graus aqui, para 4/3 de πr ao cubo, que nós já havíamos visto isso na cartela anterior. Quando nós associamos esse alfa com relação ao volume da cunha, então nós encontramos o VC, que é o volume da cunha. Então, nós vimos que vai dar π r ao cubo vezes alfa dividido por 260 graus. Tudo bem? Isso aqui é só para relembrar o que a gente viu na cartela anterior. Por outro lado, sabendo dessa situação, nós temos como calcular, além do volume, o que essa cartela quer mostrar é que você tem condições de achar a área dessa cunha. O que você precisa fazer? Você precisa achar a área do fuso. O fuso é isso aqui, tá? Essa região aqui, que eu estou fazendo essa semi-reta, tudo bem? E aí, eu pego essa área do fuso e pego cada uma das áreas desses semicírculos. E aí, vai dar a soma desses semicírculos, vai dar um círculo completo. E a área do círculo é πr ao quadrado. Então, na verdade, esta área da cunha, nós vamos dizer que a área da cunha será, então, quem? A área do fuso, que nós já determinamos, mais a área do círculo, que é quem? πr ao quadrado. Ok, pessoal? Então, nós temos aí, agora, determinado mais uma relação que vai nos auxiliar a resolvermos os exercícios. Ok, pessoal? Então, era isso. Muito obrigada, um abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.